Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Paz e essa é uma videoaula que vai apresentar um pouco sobre como funciona o trabalho com educação dentro de exposições de arte. Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 12 anos e o que eu vou apresentar nessa videoaula, obviamente, está relacionado à minha trajetória, mas a de vários outros educadores e educadoras que seguem por esse caminho. Mas é importante deixar claro que eu não trago aqui conceitos fechados, ou eu não pretendo dizer para outros educadores como fazer o seu trabalho. É mais um compartilhamento de experiências para contribuir, inclusive com aqueles que não trabalham na área e que têm curiosidade de entender um pouco melhor como esse trabalho funciona. É um trabalho bem específico de educação não formal e, por estar dentro de exposições de arte, ele não está circunscrito a museus apenas, né? Esse é um dos pontos que eu vou abordar aqui na minha fala. Essa aula tem 30 minutos de duração e eu vou separar alguns tópicos que são importantes para entender como esse trabalho funciona. O primeiro tópico é um pouco apresentar do que se trata, né? Eu acredito que pode ser óbvio para muitos de vocês que estão me assistindo, me ouvindo, mas para outros não. Então, o trabalho educativo dentro de exposições de arte, ele existe para aproximar, para diminuir barreiras, para tornar a experiência mais interessante, principalmente para aquelas pessoas que não têm o hábito de frequentar exposições ou que estão conhecendo exposições pela primeira vez. O trabalho educativo é um trabalho fundamental para construir público e para manter esse público em muitas instituições. Tem sido cada vez mais comum em museus, mas já tem outras instituições que têm trabalhado dessa maneira. E quais são esses espaços onde acontecem exposições e aonde o educativo atua? Primeiro a gente precisa entender que não são só os museus, como eu já falei antes, mas o que são museus, né? Que ideia de museu é essa que a gente vai trabalhar aqui nessa videoaula? E quais outros espaços aonde uma equipe educativa atua ou pode atuar? É bastante comum que hajam equipes educativas com formação fixa dentro de museus, principalmente os museus de administração pública, não são todos, existem museus privados, claro, mas os museus têm um compromisso maior com a educação do que outros espaços onde acontecem exposições. A definição de museu que a gente está usando aqui nessa videoaula, eu estou jogando aí na tela para vocês, é a definição mais recente do Conselho Internacional de Museus, que é uma organização internacional da qual fazem parte muitos museus e que se reúne periodicamente para rediscutir esse lugar que o museu ocupa na sociedade, que é um lugar privilegiado de discussão, né, de apresentação de conteúdos e de possibilidades. Mas, não, como eu disse, o trabalho não está circunscrito aos museus. Existem vários outros espaços que precisam ou propõem trabalhos com educadores em exposições de arte. Acho que um espaço interessante para a gente pensar aqui na cidade de São Paulo, a Bienal de São Paulo, que para muita gente é um museu, mas não é um museu em sua definição. Mas é uma instituição que existe há bastante tempo e que abriga uma das maiores exposições de arte contemporânea da América Latina a cada 2 anos. Então termina sendo um celeiro de formação para muitos educadores na cidade. Que outros espaços, né? Para além dos museus? A Bienal, como eu citei, ela entra nesse terceiro grupo que eu localizei aqui como instituições culturais. O que seriam instituições culturais? Como é que eu estou entendendo instituições culturais?
São vários espaços que abrigam exposições de arte, mas esse não é seu fim principal. Essa não é a sua atividade principal. E isso é muito comum em vários espaços. Vou citar um espaço aqui na cidade de São Paulo, onde acontece com bastante frequência exposições, que são os SESCs. O SESC é uma instituição cultural que apresenta várias linguagens artísticas, mas ela não existe com exclusividade para este fim. Ela tem vários outros fins, várias outras possibilidades de uso, que não são apenas exposições de arte. No entanto, quando ela traz exposições de arte para suas unidades, é um espaço que tem bastante trabalho educativo, porque entende que as exposições funcionam melhor, aproximam mais o público e fidelizam esse público quando existe uma equipe educativa trabalhando junto. Porque o SESC já desenvolve também um trabalho de educação em outras áreas. Enfim, então, museus, instituições culturais e, por fim, galerias. As galerias, elas fazem exposições periodicamente com fins comerciais, o que não descaracteriza as exposições que acontecem dentro das galerias. Elas acontecem da mesma maneira que elas acontecem em outros espaços, com uma curadoria, com uma narrativa, com uma proposta que está contextualizada temporalmente, né, que está apresentando um ou mais artistas. O que muda é para qual fim essa exposição está acontecendo. Na maioria das vezes ela tem entrada gratuita, mas ainda assim ela não tem um propósito educativo, como os museus têm em sua própria definição e como os SESCs e outras instituições culturais também têm. Então, o trabalho educativo ele faz mais sentido dentro de museus e de outras instituições culturais que estão envolvidas num trabalho educativo de maneira mais geral, ou que o trabalho com a educação está integrado na sua proposta como instituição. Deu para entender? Eu vou depois fazer uma separação entre essas três definições para deixar mais claro aqui no vídeo. Vou apresentar também agora algumas imagens de instituições e de espaços, mesmo que não sejam fechados, aonde é possível fazer visitas educativas. Então, se a gente puder estabelecer uma diferença muito superficial entre essas três instituições que apresentamos aqui, galerias, museus e outras instituições culturais, a gente pode dizer que os museus colecionam e expõem objetos e outras linguagens. As galerias não colecionam e expõem para fins comerciais. E as instituições culturais não necessariamente colecionam e expõem também, mas não com fins comerciais, como as galerias. Então, basicamente, haveria essa diferença entre essas três instituições. E em duas delas, o educativo aparece mais frequentemente, que são os museus e as instituições culturais, de vários tipos. Entendido isso, vamos para o segundo tópico da nossa videoaula. Nesse segundo tópico, eu vou apresentar um pouco o que é uma equipe educativa, como ela é composta e como acontece o trabalho interno antes da visita
mediada ou guiada com o público que frequenta o espaço. Sim, há um trabalho interno bastante intenso dessas equipes para se preparar para essas visitas. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Então, como funciona a equipe, né? Ela varia, não há um desenho fixo, mas a figura do educador é uma figura indispensável. A coordenação e a supervisão são dois cargos muito importantes, mas que nem sempre estão presentes. Às vezes você vai encontrar apenas a supervisão, às vezes vai encontrar apenas a coordenação e, no melhor dos mundos, você vai encontrar as duas funções. Por que no melhor dos mundos? Vamos explicar. A coordenação de um educativo, ela é responsável por fazer o recorte da formação que essa equipe deve ter. Esse é um ponto fundamental. A formação das equipes de educadores que fazem o atendimento ao público. Toda equipe educativa deve ter uma formação inicial antes de abrir uma exposição. É uma formação que mergulha no conteúdo da exposição que será feita, em conversa com a instituição e com a curadoria, para poder se apropriar desse conteúdo e durante a exposição, depois que ela já está aberta ao público, continua acontecendo uma formação continuada, semanalmente, quinzenalmente, diariamente, na frequência que for possível, né, de acordo com o contexto da exposição. Mas essa formação continuada, ela precisa existir para dar conta do que chega ao longo do processo da exposição. Mesmo que o educativo se aprofunde no conteúdo inicialmente, como a gente está falando de trocas, de conversas, de proposições, no decorrer do tempo que a exposição está aberta, vão aparecendo novas ramificações de debates e assuntos a partir da interação entre os educadores e o público frequentador. Então, é fundamental que a formação continue para lidar com essas trocas e trabalhar no sentido de adequar melhor a linguagem para cada público, de se apropriar um pouco do que está chamando mais a atenção das pessoas, de propor atividades caso haja maior dificuldade de acesso de uma determinada temática, de uma determinada linguagem. É possível pensar em estratégias que possam diminuir essa distância. Esse é o ponto principal. Aproximar. Fazer com que seja interessante para todos, né? Não só para os educadores. Então, a coordenação ela fica responsável por coordenar essa formação da equipe, fazer o recorte, né, de conteúdo, de metodologia, para que esse trabalho siga da melhor maneira. Então, a coordenação ajuda na seleção desses educadores e na continuidade do trabalho, fazendo o recorte da formação e acompanhando os feedbacks das visitas, né? O que é que está dando certo, aonde a gente pode modificar, ler e discutir com os educadores os seus roteiros de visita. A gente vai falar um pouco sobre isso também. A supervisão é uma função que está presente todos os dias, junto com os educadores no espaço expositivo. E ela tem um papel muito importante, que é acompanhar essa formação e também dar suporte de maneira mais direta para os educadores. Principalmente em equipes que trabalham com estagiários, essa é uma função muito importante, porque as pessoas ficam inseguras no atendimento com o público. E ter uma supervisão é justamente o suporte para garantir que esse atendimento aconteça de uma maneira interessante para o educador e para quem está visitando a exposição. Se ele não se sente seguro ainda, a supervisão pode assumir a visita, pode fazer a visita junto com ele e, ao final de cada atendimento, a supervisão dá um feedback para esse educador.
Em reunião com a coordenação, supervisão e coordenação discutem os caminhos a partir desses feedbacks e conversam também com os educadores. Então, a coordenação fica nesse lugar do recorte de conteúdo para a formação e do acompanhamento e apresentação desses conteúdos e trocas com os educadores e supervisão. A supervisão está cotidianamente próxima aos educadores, porque quando os educadores estão em atendimento, a supervisão ainda está disponível. Caso haja qualquer problema na visita, alguém que está frequentando precise de ajuda, precise de informação, a supervisão está disponível. E os educadores, que são a linha de frente das equipes educativas, que estão no atendimento direto com os visitantes do espaço, seja realizando visitas educativas agendadas, espontâneas, ou no atendimento de orientação também. Em muitas instituições, o educador é também um orientador de público e muitas vezes ele fica disponível no espaço expositivo o tempo todo, não apenas quando há visitas agendadas. Vamos especificar o que eu quero dizer com visitas agendadas, visitas educativas, visitas mediadas. Essas visitas, elas têm uma metodologia para acontecer, elas têm um começo, meio e fim, e tanto nas visitas agendadas quanto nas visitas espontâneas, essa metodologia é o suporte para os educadores. Não significa que eles estão engessados nessa ideia e terão que cumprir todos o mesmo formato. Mas existe um formato de visita educativa que funciona e que metodologicamente vem sendo aplicado, que é esse que eu vou apresentar rapidamente aqui. Uma visita educativa ela é composta de 3 momentos, que é o acolhimento, o desenvolvimento e o encerramento ou fechamento. Como isso se dá? O acolhimento é o primeiro contato entre o educador e o grupo, ou a dupla, ou a pessoa que está vindo visitar a exposição. Se é uma visita agendada, significa que um grupo agendou antes essa visita para ser recebido por um educador. Isso é bastante comum com grupos escolares, essas visitas agendadas, mas há outros grupos que agendam também esse tipo de visita. Ela tem uma duração média de 60 minutos, que pode variar de acordo com o contexto. Esse tempo ele é adaptado de acordo com a necessidade tanto da instituição quanto do grupo, mas mesmo que o tempo seja reduzido, não seja esse tempo de 60 minutos, a gente tenta manter esses 3 momentos da visita: o acolhimento, o desenvolvimento e o fechamento. Por quê? Porque, assim como um espetáculo ou uma aula, isso ajuda as pessoas que estão visitando e também os educadores a organizar sua fala e suas trocas. O primeiro momento, esse momento do acolhimento, é um momento de se conhecer, se apresentar. O educador vai se apresentar, vai apresentar a instituição, um pouco da exposição talvez, e vai procurar conhecer um pouco esse grupo que está vindo. Para, a partir do que esse grupo traz como necessidade, como proposição, o que é que eles estão indo buscar na exposição, o educador construir a sua conversa, que vai se dar no desenvolvimento. Pode ser uma apresentação, simplesmente, se for o que o grupo deseja, pode ser uma apresentação sobre o conteúdo da exposição. Muitos grupos têm essa solicitação. Pode ser uma troca entre educador e público, que é o que a gente gosta mais de fazer. Pode ser de várias maneiras, mas o desenvolvimento é o momento de o educador trazer um pouco o seu recorte. Mas como assim? Calma. Você já falou da coordenação fazendo um recorte na formação, do museu, da curadoria? Sim. Cada uma dessas instâncias está interferindo na maneira como essa exposição será apresentada, sem dúvida. Mas essa ideia não pretende impor ao grupo ou ao público visitante
uma proposta de visita unilateral. É que a gente precisa organizar essa apresentação. A gente nem sempre dá tempo de falar de tudo em cada apresentação. Então, dentro desses recortes maiores, né, que já estão previamente feitos pelo museu e pela curadoria, o educador faz também o seu recorte dentro da sua visita, que ele vai conduzir, como eu falei, como numa aula ou como num espetáculo, ele vai preparar essa visita a partir do próprio olhar sobre a exposição. Ah, mas ele então vai tirar da cabeça dele uma ideia e vai jogar lá? Não é bem isso. Ele teve uma formação inicial, onde ele pôde se apropriar do conteúdo da exposição. Depois ele tem uma formação continuada para ver aonde esses roteiros estão fazendo sentido. Então, a proposta de um educador, um roteiro de visita, é como uma aula, se você é professor ou professora. Você propõe, mas o que o público vai te trazer vai interferir também na sua proposta. E é assim que se constrói a visita. No desenvolvimento, o educador vai trazer o seu recorte sobre aquela exposição, que pode ser um tema da exposição, que pode ser um artista dentro de uma exposição coletiva, que pode ser uma apresentação geral. E no encerramento, ele vai tentar fechar a sua ideia de visita. Então ele começa acolhendo as pessoas, se apresentando e ouvindo as apresentações. A partir daí, ele desenvolve o conteúdo que ele está querendo propor, que a gente pode chamar de fio condutor, por exemplo, que vai fazer uma costura entre o conteúdo da exposição, a proposta do museu e da curadoria e a proposta desse educador. Ele vai costurar tudo isso junto com o que o público está trazendo para ele. E o encerramento, que é o momento dele fechar essa ideia a partir do que foi trazido pelo público. Como é que aconteceu esse encontro de ideias entre o que já estava lá proposto na exposição e o que as pessoas trouxeram durante a visita? Isso o educador vai terminar de organizar no encerramento. Então, uma visita educativa, ela é esse processo que eu estou falando aqui a partir do trabalho interno da equipe. Eu falei as duas coisas juntas aqui, mas só para a gente separar e deixar mais claro, a equipe educativa composta por coordenação, supervisão e educadores, ou apenas uma parte dessas equipes, de toda maneira, ela precisa se apropriar do conteúdo para organizar suas visitas. Só para a gente fazer o nosso fechamento, antes da gente chegar no nosso encerramento, estamos aqui no desenvolvimento dessa visita que está sendo essa videoaula. Mais uma vez, eu vou só pontuar para a gente ter claro todos os tópicos que falamos até aqui. Nós falamos da diferenciação entre museu, galeria e instituição cultural. Falamos sobre como é formada uma equipe educativa dentro de uma instituição, seja ela um museu ou outra instituição cultural. Uma equipe educativa para trabalhar dentro de uma exposição, né? Como é que ela é formada. E agora, por último, nós falamos sobre uma visita guiada, mediada ou educativa para grupo. Voltando a esse assunto, né? Falando sobre o trabalho do educador e essa metodologia de visita, é importante a gente ter claro que essa é uma das possibilidades. Existem várias maneiras de propor visitas, mas todas elas, de maneira geral, têm o intuito de aproximar, como eu tenho falado desde o início da aula. E, nesse sentido, a gente tem uma outra possibilidade, para além das visitas educativas, que é uma possibilidade de atividade prática. Por que que a gente pensa em atividade prática como algo que aproxima? Vamos falar um pouco sobre isso. Principalmente para os públicos de primeira infância e do ensino fundamental, ali na faixa etária entre os 4 anos e os 12 anos, a gente está englobando tanto a primeira infância quanto o Fundamental 1, para quem está, né, na rede de educação formal.
essas pessoas, elas precisam de uma materialidade que funciona talvez como o pulo do gato dessa aproximação que a gente quer fazer entre elas e as linguagens artísticas que estão sendo apresentadas ali. Porque, principalmente para a primeira infância, se a gente abstrai muito e fala de uma maneira muito subjetiva sobre as temáticas da exposição, a gente não vai conseguir se aproximar tanto. Então, a atividade prática, não só para esses públicos, eu estou falando desses públicos porque eles são os preferenciais desse tipo de atividade, é uma atividade que aproxima bastante. Porque a pessoa se vê como um fazedor. E ela dessacraliza um pouco a ideia do artista como uma pessoa muito diferente, a arte como esse lugar do inatingível, como uma linguagem difícil de ser acessada, né? Existe muito essa ideia ainda, agora. Mesmo os museus já existindo há tanto tempo, como a gente falou aqui no início, ainda é uma ideia de um lugar pouco acessível para muitas pessoas, o lugar da linguagem artística e principalmente da produção de arte contemporânea. Então, as atividades práticas, elas são uma parte, elas podem aparecer como uma parte de uma visita ou elas podem aparecer de maneira isolada para apresentar o museu ou a exposição. Muitas instituições, muitos museus propõem atividades aos finais de semana para famílias. É uma maneira das pessoas se aproximarem do museu. Muitas delas vão lá pela primeira vez para fazer essa atividade que elas viram anunciada em alguma rede social e elas se aproximam do museu a partir dali. Muitas delas não sabiam o que tinha de exposição lá, como esse museu funciona, que horário ele fica aberto, que existe um atendimento gratuito de educadores treinados para atender as pessoas. Isso é importante como ferramenta para muitas instituições. E como é que se dão essas atividades práticas? Isso aí é uma infinidade. A gente poderia fazer uma nova videoaula só para falar de atividade prática dentro de exposições de arte. Mas, só para citar alguns exemplos, né? Elas podem acontecer desde dobradura de papel, pintura, costura, enfim, uma infinidade, como a gente falou antes. E eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, algumas imagens, né, de visitas de ateliês educativos, né, atividades educativas em várias instituições, para que não fique, como eu acabei de dizer, uma abstração total. Eu vou trazer um pouco de materialidade para o que a gente está apresentando até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter sido clara na minha exposição aqui. É difícil falar para uma câmera. Essa videoaula vai ficar disponível no YouTube e eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouco do que é o trabalho de educação não formal dentro de exposições de arte e que vocês se sintam muito convidados a participar de visitas e de atividades de ateliê quando forem em instituições, em exposições. Gostaria também de deixar um abraço forte para os educadores, né, de maneira geral, tanto os que estão desse lado de cá, na educação não formal, quanto aqueles que estão na educação formal. Espero que eu tenha aproximado vocês desse conteúdo e que vocês compreendam melhor como funciona o nosso trabalho. E vamos ver exposições, vamos fazer visitas em espaços. Até a próxima. Obrigada.